mais uma aula de matemática. Você já pegou o livro, o lápis e a borracha? Já escolheu também um local confortável da sua casa? Você já conhece a rotina da nossa aula? Primeiro nós iniciamos com a acolhida, depois eu explico o assunto e finalizamos a aula resolvendo questões do seu livro de matemática. Por isso, é muito importante que você esteja com o material próximo de você. Então, se você ainda não organizou o material, pause o vídeo, organize e depois volte a assistir a aula. Combinado? Vamos iniciar nossa aula com a acolhida. Vamos lá? Turma, na acolhida de hoje, nós vamos continuar a leitura desse livro. O título do livro é Léo e a Baleia. Quem escreveu essa história foi o Begin Davis. Nós paramos a nossa leitura nessa página. Vimos que, em uma noite anterior, houve um grande temporal. E no dia seguinte, Léo saiu de casa para ver o que tinha acontecido. Ele encontrou um filhote de baleia encalhado na areia. Nós vamos continuar a leitura desse livro para descobrir se o Léo vai conseguir ajudar a baleia a voltar para o mar. Vamos lá? Léo não sabia o que fazer. Ele lembrou que as baleias não gostam de ficar muito tempo fora d'água. Veja, ele começou a jogar água em cima da baleia, porque nós sabemos que elas não gostam de ficar muito tempo fora d'água. Então, ele precisa molhar ela para que ela não ficasse desidratada. Tenho que agir depressa, pensou. Olha só o que Léo está fazendo. Ele colocou a baleia em cima do carrinho. Será que ele vai colocar ela de volta no mar? Vamos continuar a leitura para descobrir. Veja, turma, Léo levou a baleia para a casa dele e colocou dentro de uma banheira. Léo queria que a baleia se sentisse em casa. Ele contou algumas histórias sobre a vida na ilha. A baleia sabia ouvir muito bem. Veja, turminha, Léo não colocou a baleia de volta no mar. Ele levou ela para a casa dele. A noite foi chegando e logo escureceu. Léo estava com medo de seu pai ficar bravo com a baleia na banheira. Veja, turma, o pai do Léo chegando do trabalho. Observe Léo aqui na janela, observando o pai chegando em casa. Será que o pai dele vai ficar bravo? Vamos descobrir? Durante algumas horas, Léo manteve o segredo bem guardado. Veja, o pai do Léo e o Léo jantando. Ele até conseguiu levar escondido um lanchinho para a baleia. Veja, turma, quando o pai do Léo estava tirando um cochilo, ele levou escondido um lanchinho para a baleia. Mas seu segredo duraria pouco tempo. Veja, o pai do Léo viu a baleia na banheira. Será que ele vai reclamar com o Léo? Será que ele ficou bravo com essa situação? Para descobrir se o pai do Léo vai reclamar com ele, você precisa assistir a próxima aula de matemática. Turma, agora chegou o momento em que eu escolho duas palavras do texto para conversar com vocês. Eu escolhi as palavras tempo e vida. Tempo nós encontramos no texto quando o livro fala que as baleias não gostam de ficar muito tempo fora d'água. E vida, nós encontramos no texto quando o livro informa que o Léo conversou bastante com a baleia a respeito da vida na ilha onde ele morava. Agora, nós vamos analisar cada uma dessas palavras. Vamos começar com a palavra tempo. Turma, quantas letras tem a palavra tempo? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. E quais são essas letras? T, E, M, P,
O, tempo. E a palavra vida? Quantas letras tem a palavra vida? 1, 2, 3, 4. 4 letras. E quais são essas letras? V, I, D, A. Pessoal, quantas sílabas tem a palavra tempo? Veja, tempo. São 2 sílabas. E vida? Vida. Também 2 sílabas. Pessoal, essa foi a nossa acolhida do dia. E aí, turminha, gostaram da leitura do livro Léo e a Baleia? Veja que nós não terminamos. Para descobrir o final dessa história, você precisa assistir a próxima aula de matemática. Agora, chegou o momento de explicar o conteúdo para vocês. Hoje nós vamos conversar sobre simetria. Então, preste bastante atenção, porque depois nós vamos resolver questões do seu livro de matemática. Então, vamos aprender o que é a simetria. Vamos lá? Pessoal, na aula de hoje nós vamos conversar sobre simetria. Vamos começar compreendendo o que é a simetria. A simetria é definida como tudo aquilo que pode ser dividido em partes, sendo que ambas as partes devem coincidir perfeitamente quando sobrepostas. Se traçarmos uma linha reta, dividindo ao meio uma figura e as duas partes, quando colocadas uma sobre a outra, forem iguais, podemos dizer que a figura é simétrica. Então, veja o exemplo que eu coloquei aqui. Veja que a tartaruga, ela é aparentemente simétrica. Um lado é igualzinho ao outro. Observe que essa tartaruga, ela foi dividida ao meio. Quando nós colocamos uma das partes da tartaruga sobre a outra, nós vamos perceber que elas são iguais. Com isso, nós podemos dizer que essa tartaruga, ela é simétrica. Turma, vamos entender o que é o eixo de simetria. Eixo de simetria, a linha imaginária ou real que divide a figura ou objeto em partes idênticas, simétricas. Veja a imagem aqui ao lado. Nela nós temos um eixo de simetria. Veja que nós temos uma linha aqui no meio, dividindo essa figura em 2 partes. Observe que essas partes, elas são idênticas. Ao serem colocadas uma sobre a outra, elas vão se encaixar perfeitamente. Nós dizemos que essa figura é uma figura simétrica. Vamos continuar conversando sobre simetria e eixo de simetria. Uma figura tem simetria se tiver pelo menos um eixo de simetria. Tendo apenas um eixo, nós dizemos que é uma figura simétrica. Um eixo é de simetria quando permite que sobre si seja dobrada a figura geométrica em 2 partes que se encaixam exatamente uma sobre a outra. Então, veja, observe essa primeira figura. Veja que ela tem um eixo de simetria. Ao ser dobrada essa figura aqui, bem em cima desse eixo de simetria, nós vamos perceber que essas partes, elas se encaixam perfeitamente. Então, nós dizemos que essa figura, ela é simétrica. Observe, turma, que algumas figuras podem não ter nenhum eixo de simetria. Existem figuras que vai ter apenas um eixo de simetria, outras 2 e outras vários eixos de simetria. Veja os exemplos. Essa primeira figura tem um eixo de simetria. Essa outra tem 2 eixos. E essas duas aqui, elas têm vários eixos de simetria. Turma, essa foi a explicação do assunto da aula de hoje. E aí, turminha, gostaram da explicação? Agora que você já compreendeu o que é a simetria, nós vamos resolver as questões do seu livro.
pegue o livro, abra ele na página 216. Olha só, nessa página 216. Nós vamos resolver a questão de número 4, que diz assim: ligue cada figura do lado esquerdo da página a uma figura do lado direito da página, de maneira que a figura geométrica formada por essas duas partes ligadas apresente simetria. A linha azul é um eixo de simetria. Então, veja, turma, em cada uma dessas figuras, o eixo de simetria é essa linha azul, que vocês estão vendo aí no seu livro. Veja, turma, que nós aprendemos na aula de hoje que uma figura, ela apresenta simetria em relação ao eixo quando, ao dobrá-la em cima desse eixo de simetria, as duas partes, elas coincidem, elas se encaixam perfeitamente. Turma, vamos começar observando essa figura aqui, a verde. Observe qual dessas três é a outra parte dessa figura. Veja, qual dessas três, ao colocar sobre essa outra, ela vai se encaixar perfeitamente? Se você observar bem, vai ser essa do meio, a segunda. Essa segunda é a outra parte dessa outra figura. Veja que elas duas juntas apresentam simetria. Por quê? Ao dobrar uma sobre a outra nesse eixo azul, nós vamos perceber que elas vão se encaixar perfeitamente. Então, nós vamos ligar essa figura para essa daqui, a segunda, ok? Vamos agora observar essa figura laranja. Veja, qual dessas três é a outra parte dessa figura? Qual dessas três, ao ser colocada em cima dessa outra, ela vai se encaixar perfeitamente? Se você observar bem, vai ser a última, essa daqui. Veja que ao juntar essa figura e dobrar ela no eixo de simetria, colocando uma sobre a outra, nós vamos perceber que elas vão se encaixar perfeitamente. Então, nós dizemos que essa figura ela tem simetria. Então, você vai ligar essa parte com essa outra. Vamos continuar lendo a questão. Ele diz assim: agora, escreva o nome das figuras geométricas formadas. Turma, ao juntar essa parte com essa outra parte, que figura foi formada? Isso mesmo, um triângulo. E essa outra figura? Ao juntar essa parte com essa outra parte, que figura foi formada? Isso mesmo, um trapézio. Vamos agora fazer a leitura da questão de número 5, que diz assim: marque um X na figura que apresenta simetria em relação ao eixo azul traçado. Então, vamos observar essa primeira figura, a verde. Turma, o eixo de simetria é essa linha azul. Ao dobrar essa figura no eixo de simetria, as duas partes, elas vão se encaixar? Não. Então, essa figura aqui, ela não apresenta simetria. Vamos para a segunda, a amarela. Observe, o eixo de simetria é esse aqui, azul. Se você dobrar essa figura nesse eixo de simetria, as duas partes, quando colocadas uma sobre a outra, vão se encaixar perfeitamente? Não. Você vai perceber que não. Então, essa figura não apresenta simetria. Vamos para a última figura, a laranja. Observe que o eixo de simetria está aqui, ó, bem no meio. Turma, ao dobrar essa figura nesse eixo de simetria, essas partes, elas vão se encaixar perfeitamente? Sim. Então, nós dizemos que essa figura apresenta simetria. Vocês vão marcar essa figura. Vamos agora para a página 229. Nós vamos ler a questão de número 2, que diz assim: em uma cidade, o serviço de meteorologia registra a temperatura máxima e a mínima em cada mês do ano. Observe o gráfico com essas temperaturas nos primeiros 6 meses do ano de 2017 e faça o que se pede. Vamos observar o gráfico? Veja, o título do gráfico é Temperaturas em graus Celsius nos primeiros 6 meses de 2017. A fonte é Serviço de Meteorologia, julho de 2017.
Veja, turma, que a temperatura máxima está sendo representada pelas barras roxas e a temperatura mínima pelas barras laranja. Vamos começar a leitura da letra A. Que mês teve a temperatura máxima mais alta? Ele quer a temperatura máxima mais alta. Então, veja, a máxima está sendo representada pelas barras roxas. Então, nós vamos encontrar aqui qual foi a máxima mais alta. Vamos lá? Veja, janeiro foi 35, fevereiro 37. 37 é maior que 35, então nós ficamos com fevereiro. Março foi 31, olha só, fevereiro ainda está ganhando. Abril foi 32, continua com fevereiro, não é isso? A mais alta. Maio, 28, fevereiro continua, né, turma? E junho, 24. Então, nós podemos concluir que a resposta da letra A é fevereiro. Aqui no tracinho vocês vão escrever a palavra fevereiro. Vamos para a letra B agora. Que mês teve a temperatura mínima mais baixa? Veja, a temperatura mínima está sendo representada pelas barras laranja. E ele quer saber qual desses meses teve a temperatura mínima mais baixa. Então, vamos analisar. Janeiro foi 28 e fevereiro 25. Então, fevereiro ganha de janeiro, porque 25 é mais baixa do que 28. Março foi 24. Então, agora quem fica com a mais baixa é março, né? Com 24. Abril foi 21. Então, agora quem fica é abril, porque 21 é mais baixa do que 24. Maio, 17. Então, agora a mais baixa está com maio. E junho, 9. A mais baixa foi em junho. Então, a resposta da letra B é junho. Aqui no tracinho vocês vão colocar junho. Turma, a letra C eu vou deixar para vocês resolverem aí na casa de vocês. Pessoal, essas foram as questões que eu escolhi para resolver com vocês na aula de hoje. A nossa aula, ela está chegando ao final. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Eu vou ficando por aqui, mas vou te esperar na próxima aula de matemática. Tchau e até a próxima!